Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e amados visitantes, o nascimento de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, é um dos pilares do cristianismo. Se você tira isso, tudo mais é pó, não faz sentido algum. Sem ele, nós não entenderíamos a encarnação de Cristo. Podemos lembrar de João 1, verso 14, 1, verso 1. O Verbo estava com Deus, que era Deus. Não saberíamos explicar como ele assumiu a natureza humana. É por isso que essa doutrina é vital e é importante que possamos não só se familiarizar com ela, mas de fato crer, abraçar, defender essa verdade. Sem essa doutrina não teríamos conhecimento do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, onde diz que ele iria descender de fato da semente da mulher e também de Davi. Então, como poderíamos ter um mediador semelhante a nós em tudo, porém sem pecado? Hoje nós compreendemos bem, mas nossos irmãos do passado só tinham algumas pequenas profecias. E as coisas foram aumentando até que tudo ficou muito claro quando o próprio Senhor Jesus se encarnou. Se não aconteceu o que confessamos, baseado na palavra de Deus, baseado no Dia do Senhor 14, nosso catecismo, que você confessa quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, no credo apostólico. Se isso não for verdade, podemos acabar o culto agora aqui mesmo e irmos embora para nossas casas. Pois não há esperança para perdão de pecados se Jesus, de fato, não for o Filho de Deus. Seu nascimento por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, não haveria sentido para a morte, para a ressurreição e para a ascensão e para o retorno futuro de Cristo. Pois ele seria um incapaz, ele seria insuficiente de cumprir o plano de Deus para salvar os seus. Ele não poderia morrer pelos pecados, sendo ele um pecador. Teria que ser perfeito. Ele não poderia ressuscitar vencendo a morte se ele era um morto descendente de Adão. Ele teria que ser Deus para vencer a morte. Ele não poderia subir com corpo e alma pecaminosos e estar diante de um Deus santo. Ele teria que ser santíssimo também. Nem tampouco retornar para restaurar todas as coisas, sendo ele um simples homem nascido de Maria e José. Mas o culto vai continuar porque cremos na santa palavra de Deus. Aleluia por isso. Mesmo que o mundo zombe e faça piadas desse artigo de nossa fé, tudo que Deus diz é verdadeiro. Jesus de fato nasceu, viveu e não somente viveu, mas viveu a vida perfeita que nós jamais poderíamos ter vivido. Ele morreu e não ficou morto, mas ressuscitou, subiu ao céu de forma santa. Também retornará em santidade para restaurar todas as coisas. E nessa doutrina nós temos a eternidade irrompendo no tempo. Aqui nós temos os céus beijando a terra. Nessa verdade temos as promessas do Antigo Testamento cumprindo nele. Não é à toa que Mateus, sempre ao se referir a Jesus, ele falava, está escrito, ele recorria ao Velho Testamento para conduzir a consciência de seus leitores, de seus ouvintes, que de fato aquele a quem ele estava falando era o Messias esperado. Nosso corpo e nossa alma precisava que alguém assumisse eles para pudesse redimi-lo por completo, corpo e alma. E o Senhor Jesus Cristo assumiu nosso corpo e alma para nos substituir integralmente, corpo e alma, diante de Deus. E para receber o castigo por nossos pecados. Um representante oficial da igreja. Perfeito Adão. Sendo assim, escutemos a mensagem do Evangelho no seguinte tema. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que cremos com o coração e confessamos com nossa boca. Romanos capítulo 10, verso 10.
Eu crer nessa doutrina é uma das marcas que distingue o cristianismo das demais religiões. O nascimento de Jesus Cristo não foi algo inventado pelos discípulos, mas a palavra de Deus nos conta esse relato. E nós cremos. O nascimento de Cristo é um dos atos poderosos de Deus na história. Pense no mar se abrindo, é nada comparado ao Criador sendo gerado na barriga de uma pecadora. Deus criou os céus e a terra. Ele operou maravilhas no Egito, mas também operou no útero de uma mulher. Lá onde a vida em pecado é gerada, Deus de forma milagrosa operou por seu Espírito Santo. A jovem Maria recebeu do favor imerecido de Deus, foi agraciada, não porque não tinha pecado, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Confessamos isso, Romanos 3, 23. Inclusive, a própria Maria cantou: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu Salvador também era pecador e precisava de um Salvador. Dizemos isso porque desde o Éden o homem procura adorar mais a criatura do que o Criador. As pessoas deixam de olhar para esse grande milagre que foi Deus nos dar Jesus e passam a valorizar o instrumento que Deus usou para trazer o seu Filho ao mundo. Em vez de olhar para o Filho, olham para a nossa querida irmã Maria. E não se esqueçam disso, é nossa irmã, Maria. Ela ficaria muito triste se vissem pessoas dizendo que ela é sem pecado, orando a ela todo o tempo, fazendo festas em sua memória, ter ela como se fosse a própria quarta pessoa da Trindade. Fazer votos e preces e recorrer a ela. Tudo isso mostra a cegueira daqueles que deixaram de olhar para o fruto do ventre, Jesus, e passaram a focar nela. Devemos ter em mente que Jesus Cristo, divino e eterno, precisou ter da substância de sua mãe carne e o sangue. Estas coisas ele recebeu pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Ele quem operou de forma perfeita e santa, não permitindo que os efeitos do pecado em Maria pudessem ser transmitidos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que afirmamos que Jesus, e somente Ele, nasceu sem pecado. Ao contrário disso, é o pelagianismo, que ensina que os homens nascem bons e santos e o pecado externo os corrompe. Uma imaculada concepção, não por causa de Maria, mas por causa da virtude do Altíssimo. Virtude. O pecador é incapaz de corromper a Deus. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. Qualquer um que ela tocasse, ela corromperia, não a Jesus. Foi purificada e foi salva. O salário do pecado, sabemos, é a morte. Como Jesus não nasceu em pecado e nem pecou, ele pode vencer a morte e o pecado em nosso favor. Isso deve nos levar a adorar e ser mais gratos ao Senhor por tamanha obra. Jesus Cristo nasceu para morrer. Não podemos desconectar o Natal da Páscoa. Ele não nasceu apenas para ensinar coisas boas, ser luz no mundo e ser um profeta ou um criador de religião. Ele nasce para morrer. Ele participou da carne e do sangue para destruir as obras do diabo. Hoje nós morremos para viver. A morte para o cristão não tem mais o terror, não. Ela foi vencida. Hoje não temos mais pavor da morte. Como nosso catecismo nos ensina, a pergunta é: se Cristo morreu por nós, por que ainda devemos morrer? A resposta é: porque a morte põe fim à nossa vida de pecado. Mas quem pôs fim à culpa do pecado sobre nós foi o Senhor Jesus Cristo. Cristo nasceu da Virgem Maria por causa de nós pecadores. Ele se tornou filho do homem para que fôssemos feitos filhos de Deus. Por causa do Filho eterno de Deus, nós fomos adotados. Um grande benefício dessa doutrina para a nossa fé e vida é que temos um mediador perfeito que pode nos socorrer. Também nosso representante, o cabeça, está ao lado de Deus Pai. E se o cabeça está, todo o corpo um dia estará.
Graças a Deus, porque Cristo também ressuscitou, intercede por nós e nos representa diante de Deus nos céus. Ele não socorre a anjos, mas socorre ao homem. Socorreu a mim e socorreu a você. Os anjos não receberam perdão. Nós recebemos. Se ele não nascesse, se Cristo não nascesse, somente com o nosso nascimento seríamos lançados no inferno, assim que nos encontrássemos com a morte. Como um descendente de Adão, como Paulo escreve para os Efésios, nós éramos por natureza filhos da ira, destinado à morte eterna. Olha o nosso destino, qual era? Éramos seguidores de Satanás. Amávamos aquilo que Deus odiava, odiávamos aquilo que Deus ama. E junto com ele, com Satanás, iríamos ser lançados no fogo do inferno. Mas graças a Deus e seu infinito amor, nós recebemos outro destino. Graças a Deus que temos um mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos diz: porquanto há um só homem, Deus, e um só mediador, não dois ou mais mediadores, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o sumo sacerdote perfeito que fez a propiciação por nossos pecados. Ele recebeu toda a ira de Deus. Ele não apenas desviou como um escudo para longe de nós, mas ele mesmo recebeu no corpo e na alma o devido desprezo. Pai, por que me abandonaste? Isso era o nosso destino. Nós seríamos abandonados de Deus eternamente. Ele recebeu o castigo no corpo e na alma por 3 horas na cruz. O castigo que nós receberíamos eternamente. Somos cobertos por sua inocência e por sua santidade. Deus, quando olha para nós, vê todos os nossos pecados completamente pagos. O que Cristo conquistou para nós, justificação, é muito mais do que perdão. Perdão diz, olha, você fez, mas está perdoado, mas a sua dívida estará lá e sempre será lembrada. A justificação não. É algo muito maior que nós precisávamos. A justificação diz, você nunca pecou. Ele apenas não nos perdoou, mas nos perdoou em Cristo, nos justificou e nos adotou. Não só foi perdão e vai embora, mas já está perdoado e agora você pertence a mim, você é meu filho. Cristo, com sua inocência, podemos lembrar de Isaías 53, verso 11. O meu justo, com a sua justiça, justificará a muitos. Com a sua perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, o seu pecado, no qual fomos concebidos e nascidos. Lembra da palavra de Davi? Em pecado fui gerado, fui concebido no ventre da minha mãe. Você nasceu em pecado. Cristo não. O pecado lhe venceu, mas não venceu a Cristo. O diabo nos escraviza, mas a ele não. A morte é o nosso salário, porque somos pecadores. O dele não. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Ele, sem ser pecador, assumiu a natureza humana verdadeira com todas as suas fraquezas, mas sem o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por amor de nós. Jesus Cristo é a nossa melhor versão. Quando ele nasceu, o mundo viu o homem perfeito pela primeira vez. Pela primeira vez vimos isso. Ele foi superior do que o primeiro homem, o primeiro Adão. O primeiro Adão desobedeceu a Deus no paraíso. Um lugar lindo, tudo muito perfeito. Jesus, segundo Adão, obedeceu e venceu a tentação no deserto. Ele é o perfeito Adão. Estávamos perdidos de corpo e alma. Então seria necessário ele assumir nosso corpo e nossa alma, para que fôssemos salvos completamente, integralmente por ele e para ele. O primeiro Adão nos condenou, roubou de nós os dons que nos capacitávamos a obedecer ao Senhor Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, não. Obedeceu tudo em nosso lugar e ele é o nosso perfeito Adão, o nosso tesouro.
o melhor de nós. Os nossos pecados são tão terríveis que não só matou na cruz o nosso Senhor, mas fez Ele deixar a companhia dos anjos nos céus, seu trono de glória, as comodidades, o conforto da eternidade, para nascer da Virgem Maria e ser para sempre, e pense nisso, ser para sempre Deus homem em nosso benefício. Ele triunfou na cruz, ressuscitando, e todas as coisas agora a Ele são sujeitas. Por causa de seu sofrimento e morte, foi coroado de glória e de honra. Ele é o nosso sumo sacerdote idôneo. Então se alegre com o nascimento de Jesus. Ele não é um bebê apenas em um presépio. Ele é o teu Salvador. Milhares de crianças nascem anualmente e nasceram ao longo das eras. Cristo foi o único nascimento que modificou a nossa história. O teu Redentor, o teu Mediador, o teu Senhor nasceu. Nasceu para morrer no teu lugar. Não apenas nascer e morrer, mas viver a vida de obediência perfeita. Toda a lei que lemos durante o domingo pela manhã, que nos condena em cada ponto a lei. Cada mandamento que nos condenava, Cristo obedeceu perfeitamente cada um deles. Nele, somente em Cristo temos a vida, temos o perdão, a libertação, a ressurreição futura, com grandes benefícios de sua gloriosa obra. Portanto, viva debaixo dessa grande verdade que você professa de boca e de coração. Amém.